Existem alguns tipos chamados primitivos no Haskell. Alguns são bem semelhantes às demais linguagens de programação. Então, por exemplo, nós temos o char, né, um caractere. A gente tem uma string, que diferencia do caractere porque ele é com aspas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma palavra qualquer, né, entre aspas. Eu não posso colocar entre plicas uma sequência de caracteres, porque ele vai dar um erro. Tá? Eu só posso colocar entre plicas um único caractere. Mas eu posso colocar um único caractere entre chaves, por exemplo, entre aspas. Então, por exemplo, aqui ele é uma string também. Um outro tipo bem importante na linguagem Haskell é a lista. Uma lista é representada por um abre e fecha colchetes. Esse abre e fecha colchetes, no caso aqui, é uma lista vazia. Se eu quiser colocar elementos dentro dele, isso é válido. Tá? Se eu quiser colocar elementos dentro dele, eu coloco, por exemplo, 1, 2, 3, que são números inteiros válidos. Posso colocar caracteres. B. Tá bom. Tá? E repare que ele entende que quando você coloca caracteres dentro de uma lista, isso literalmente é uma string. Tá? Então, o GHCI está interpretando para a gente como sendo que a lista de caracteres é uma string. Mas a gente pode modificar esse comportamento dizendo literalmente que ele é uma lista de caracteres. Uma lista não obrigatoriamente só vai conter números ou caracteres. Ele pode conter as strings mesmo, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a primeira string, ABC e DF, por exemplo. Tá? Eu posso ter listas dentro de listas. Então eu tenho aqui uma lista, dentro dela eu vou ter uma outra lista, por exemplo, uma lista vazia, e o segundo item dessa lista, ela pode ser uma lista contendo, por exemplo, 1 e o 2. Tá? O que ele vai fazer aqui, ele vai inferir, por exemplo, ele não permite que eu coloque nesse colchete vazio uma lista com listas de tipos diferentes. Então, por exemplo, se eu fizer, vamos abrir duas vezes o colchete, aqui eu vou colocar um caractere, fecha colchete, segundo item da lista eu vou colocar um número, por exemplo, um inteiro. Ele vai dar erro, tá? Porque ele está verificando que você não pode ter tipos diferentes. Uma lista é um tipo, e é um tipo que contém outros tipos. Tá? Se da uma primeira vez eu apareço aqui, o primeiro elemento da lista, que é o índice 0, ele tem um caractere, as outras listas também terão que acompanhar como sendo uma lista de caracteres. Eu posso fazer também, por exemplo, eu colocar aqui uma lista de caracteres com mais de um caractere, não tem problema. Tá? Então aqui, mais uma vez, ele entendeu como sendo uma string, mas isso não é obrigatório. Existem alguns outros tipos que a gente vai demonstrar. Por exemplo, eu posso fazer uma lista de doubles, por exemplo, ou floats. Então seria 2.1, 5, 8. Esse 5 ele vai entender como sendo, ele aceita, mas ele transforma, você vê, ele não aceita só um 5, ele entende que eu digitei 5 porque eu queria um 5.0, tanto é que ele está retornando dessa forma para mim. Tá?
Agora a gente vai entender como é que funciona, como é que a gente verifica os tipos que a gente apresentou aqui agora.